No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas do cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Você está por ouvir o podcast Afronta, com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo. Olá, pessoas de todo o cosmos e além, aqui quem vos fala é Bruno Grube, e ao meu lado estão dois dos maiores entendedores de poesia, poemas e elaboradores de versos de todo o mundo conhecido, senhor Celso Canjica. Fala galera, beleza? E Marcel de Ramos. Olá, meu povo. Para começar esse nosso podcast sobre poesia, nosso amigo Celso vai declamar uma poesia elaborada por ele mesmo. Resquícios de um sujeito, restos de um homem, substrato de um ser que o tempo consome, o nauseabundo vagueando e os transeuntes a fitar, aquele pobre mortal como se estivesse a deleitar, arraigado com o nada, habituado com o tudo, existência subordinada como se fosse um cinema mudo. Isso aí! E aí, Celso, como que você começou a sua trajetória de poeta? Na verdade, não me considero totalmente um poeta, assim, mas existem momentos, até no cotidiano ali, que parece que o lirismo está mais aflorado, então resolvo escrever e vai saindo assim, sem muita pretensão, sem nada tão elaborado, porque eu acho que assim que a poesia é mais verdadeira, né? Bem, vamos seguir a nossa ordem de questões pra gente tratar sobre poesia, então. Marcel, me diga, o que é poesia, afinal de contas? Poesia, antes de mais nada, é um tipo de arte, né? Uma modalidade artística e ela expressa muito o pessoal do poeta, como também o tempo que ele escreve a poesia. Pode ser composta ou escrita através de versos ou de rimas. A poesia é um texto poético, né, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico, né? Que a poesia é dividida em versos que agrupados são chamados de estrofes. As origens literárias, né, da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada, por isso a preocupação com a estética, a métrica e a rima. E até quando o poeta ele vai declamar, pode ver que ele tem uma fonética onde ele tenta não somente expressar aquilo que ele escreveu, quando uma pessoa vai declamar poesia de outra pessoa, ela não simplesmente lê, né, ela declama, tem todo um som ali, uma fonética para expressar mesmo ali o sentimento que está dentro da poesia, né? Então se trata de uma arte falada ou escrita que expressa um sentimento, é isso? Exatamente. Como a gente pode tratar de poesia? A poesia ela é feita a partir de uma inspiração do poeta, ou seja, igual na antiguidade da Grécia, a inspiração, grande parte da inspiração dos poetas eram os deuses, era o que acontecia, e, enfim. Um poeta mais recente, no caso, tipo, vamos citar um Paulo Leminski, um Machado de Assis, a inspiração pode aparecer quando ele está andando na rua. Ele vê alguma cena cotidiana, uma cena pitoresca muitas vezes e pode fazer uma poesia a partir daí. Isso depende muito do talento do poeta. Tem poeta que tem facilidade de interpretar um acontecimento cotidiano dele e fazer uma poesia com rima ou não, perfeitamente bela, assim, no caso. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Uma vez eu ouvi uma entrevista da, se eu não me engano, a Clarice Lispector, comentando que parece que o poeta ele tem a capacidade de pegar o que é banal e tornar, tipo, profundo aquilo, né? Ele consegue tirar o óbvio, tornar o óbvio uma coisa não tão óbvia assim, né? E pegando o gancho aí no que o Bruno e o Marcel falaram ali no sentido do conteúdo ali, né? Esse conteúdo ele é desenvolvido e abordado em 3 gêneros, né? Por exemplo, nós temos
temos a poesia lírica, né, que pode ser traduzida como uma maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Também temos a poesia épica, né, que é marcada pela objetividade, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta. E a poesia dramática, que tem como característica a subjetividade e objetividade, com a opinião do poeta, né? Então ele tem todo, digamos, os ingredientes ali e ele vai formulando ali, como se fosse um bolo, ele pega os ingredientes e depois ele vai ordenando aquilo e vai deixando a poesia dramática, digamos. É interessante lembrar também que quando a gente pensa em poesia, comumente a gente associa a um livro, alguém declamando ela de maneira expressiva, né, com gestos. Só que a poesia também se encontra na música, né, a musicalidade, os cantores, todas as músicas cantadas, né, faladas ali, tem poesia nelas, né? Por exemplo, os artistas antigos, Roberto Carlos, até mesmo antes até a música sertaneja raiz, que particularmente eu gosto muito, que vai pegar uma música, por exemplo, do Tonico e Tinoco. Conheço um velho ditado desde o tempo do Zagai: um pai trata 10 filhos não trata um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar: é para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leva este couro de boi que eu acabo de curtir, pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. Do Tião Carreiro, Pardinho, do Cacique Pajé. Meu e Léo. E você vai pegar a letra das músicas dele sem o arranjo musical, né, dos Já é bonito de instrumentos. escutar, né, também. É uma coisa linda, tipo, uma poesia mesmo. As palavras rimam e tem sentido. E pegava, tipo, o cotidiano que eles tinham na roça e fazia uma poesia. O verdadeiro sertanejo, Um né? verdadeiro sertanejo. Que fala a poesia do sertão, né? E dentro disso da música ali, se você vê o esqueleto, né, o escrito ali da poesia, ou da própria música, elas existem em formas, né? Por exemplo, poemas de 2 versos é um poema dístico. Poema de 10 versos é uma décima, né? Com 14 é um soneto. E um ode é um poema de exaltação, né? Então, às vezes, quando a pessoa ali quer, normalmente pelo amor na poesia ou na música mesmo, qualquer coisa, né? Algo que o escritor, o compositor quer exaltar, chamam-se de ode, né? E tem alguns poetas que fazem os versos ali sem muita métrica também, sem rimas, né? Trazendo à tona aquele sentimento que veio na hora ali e o que vier tá representando, né? Seria tipo uma poesia mais aleatória, mas não tão aleatória. E parece que rima na cabeça do sujeito, né? E quando que surgiu a poesia? Bom, a poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, né? Havendo registros de poesias em hieróglifos, né? São junções de 2 palavras gregas, né? No tempo atual, assim, a poesia moderna, né? Que é uma das mais importantes ferramentas, é a metáfora, uma figura de linguagem que muitas vezes os poetas utilizam, não digamos para mascarar aquilo que ele está sentindo, mas até para dar um ar mais elegante e misterioso para o ouvinte, né? Tanto na antiguidade, a poesia era uma forma de entretenimento. Além da escrita literária, tinha a poesia, né? Então, o poeta se reunia, um povo começava a declamar a poesia na Ágora, que era a praça, né? Na Grécia, antigamente, e declamava poesia. Então, ou seja, eu imagino que o poeta naquela época interpretava a poesia. Tipo, tinha uma expressão de gestos e forma de linguagem. E na idade medieval também era assim. Era também uma forma de entretenimento, ou seja, o poeta usava muita figura do rei como poeta, dos reis, dos governantes, de algum duque, de alguma pessoa famosa, até mesmo de um padre, um papa, um bispo, enfim. Eles encomendavam poesias, né, para determinadas ocasiões. Sim, era um costume de encomendar a poesia, não um poeta. Haviam apresentações de poesia, né, que eram declamações, né, de poesias que hoje em dia é difícil de se ver, né. Era uma forma de enaltecer a figura de um rei, a figura de uma pessoa importante. Assim Do como nobre, né? Do nobre, assim como um nobre encomenda uma obra de arte pintada num quadro, né, algum artista, também encomendava poesias. É interessante, voltando às épocas gregas lá, da antiguidade, existiam os aedos, que eles eram poetas
eles criavam poesias inspirados pelas musas, segundo eles, né? E eles davam a entender que essas poesias eram resgate de verdades que foram como se fossem esquecidas. Isso propagou e deu muito peso nas palavras deles, né? Tipo, dentro dos mitos e das lendas que eles propagavam, a religião grega da época se fortaleceu muito nisso, né? E os primeiros registros de poesia no Egito, né, 25 séculos antes de Cristo, né? Então, para ver como a poesia é algo assim que faz tempo, né? Faz tempo que existe. Esses aedos, eles só foram deixados de existir, né? Quando surgiu a escrita de uma maneira um pouco mais esquematizada. E daí surgiram os rapisodos, que eles pegavam as poesias que já estavam escritas e compartilhavam, indo de cidade em cidade, declamando e contando, né? Pegando essa deixa do Bruno aí, só para esclarecer que a poesia é diferente do poema, né? Que o poema é a forma que está escrito e a poesia é o que dá emoção ao texto, né? Então o poema, quando você lê, quando você vai escutar, vai ver alguém declamar, é propriamente a poesia de fato, né? Como se quando o compositor tá escrevendo a música ali, ele tá escrevendo o poema primeiro, né? Uhum. Fazendo toda aquela junção, né, que foi abordada antes ali, as formas poéticas, a dística, o soneto, a décima ali, primeira frase rima com a segunda, com a terceira, a segunda com a quarta. Uhum. Seria mais o poema, né? Antes dele fazer o arranjo musical, o arranjo instrumental, ele faz um poema. Tinha isso também, né? Que esses poetas, antigamente, eles usavam sempre algum instrumento musical para acompanhar, né? Acho que até pela questão fonética ali, né? Do A rimar com H, talvez nesse sentido, né? Uhum. Que a questão instrumental ali combina, né? Que daí origina a poesia, de fato. Por isso que as músicas são poesias também. Marcel, aonde está a poesia? Está no cotidiano do poeta, como falei agora há pouco, na antiga Grécia, na Grécia Antiga. Quantos séculos, Celso? 25. 25 séculos antes de Cristo, o poeta já usava a cotidiana dele como inspiração. E antes de registrar a poesia numa escrita, ela era uma tradição oral, enfim, vinha na cabeça do poeta. Ele gravava na mente, decorava a poesia e declamava para o público na praça. Até por isso a métrica ajudava para facilitar decorar, né? E isso perdurou por muito tempo. O poeta declamava a poesia. E já uma coisa, um tempo recente, chuto eu, no século 17, 16 para cá, a poesia ela já começou a ser mais escrita e menos recitada. Foi mais escrita em livros, em papéis, e publicada sem o poeta recitar, e mais publicada com um fim de lucrativo, um fim de vender, publicar a obra de um livro de poema. E esse que o Marcel falou ali de vender, mas até hoje é difícil de ver as pessoas comprarem livros, né, obras de poesia mesmo, né? Se não é livro de literatura, é livro científico, técnico, mas é difícil de você ver as pessoas lerem poesias, né? Tem algumas pessoas que recitam poesias que propagam muitas poesias legais, né? Que nem o falecido Abu Janra. Grande Abu Janra. Isto é Kafka. Ah, disse o rato, o mundo fica cada dia mais estreito. Primeiro, ele era tão amplo que eu tinha medo, eu corria sempre para frente. Eu ficava às vezes feliz por ver finalmente ao longe muros à direita, à esquerda. Mas esses longos muros rumam tão depressa um em direção ao outro que já estou na última sala. E lá no canto está a ratoeira para a qual eu corro. Bem, mas você só precisa mudar de direção, disse o gato e devorou-o. Rolando Boldrin. Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era esperto, bem ativo e tinha 2 olhos bem vivos, sartando de lá para cá. De manhã cedo, quando me levantava, Pitoco é que me acordava com os latidos sem parar. Me fazia tanta festa, lambia em té minha testa, chegava em té me beijar. E domingo bem cedinho, eu pegava o meu bodoquinho, os pelotes não embornar, Pitoco corria na frente, dando sarto de contente, rolando nos capinzá. Era domingo de mês, dia de Santa Inês, tinha festa no arraial.
Minha mãe com as criançadas, tudo de roupa trocada, na capela foi rezar. E eu, fugindo por uma estrada, com pitoco fui caçar. Hoje dói a minha consciência da minha desobediência e não poder lhe salvar. Pitoco latia de tanta alegria, sem nada poder cismar. Eu tacava um pelote, fazendo virar cambote, um pobre cará-cará. De repente fiquei com a arma fria, gritei para a Virgem Maria que podia me salvar. Uma urutu das dourada, num gaio de pendurada, estava pronta para sartar. Pitoco ficou arrepiado, ficou com os olhos vidrados e deu um sarto mortal. Se combateu com a serpente, arrepicou tudo de dente, mas não pôde se salvar. Pitoco morreu latindo, o seu zoinho tão lindo, foi fechando devagar. Parecia até que ria da minha patifaria e não poder lhe salvar. E nesse mundo tão oco, onde os amigos são pouco, depois que morreu Pitoco, nunca mais. Entre outros, que conseguem manter assim, né? E tem também alguns recitadores, poetas regionalistas, que tem muita força também lá pro lado do Nordeste. Meninos, vocês prestem atenção que eu vou dizer o que aconteceu com meu tico-tico. Olhem para mim, para vocês ouvirem bem. Fico muito triste fico, quando triste penso no meu tico-tico, porque de alimento eu não tinha um tico, e o pobre com fome, quando abria o bico, eu tinha vontade de ser muito rico, para não ver sofrendo o meu tico-tico. Até que uma noite eu vi um fuxico, quando olhei para perto do pilão de Angico, vi o gato preto do seu Manuel Chico, rosnando e comendo o meu tico-tico. Que tristeza. Que eu só passei mesmo 6 meses de escola. Toda aquela região. Os trovadores. Trovadores, até o repentista, né? Repentistas também. Os rappers, é uma poesia ali que é quase uma declamação ali. Que, né? Alguns fazem no improviso, né? No improviso. Um exemplo de repentista é o Caju e Castanha, todo mundo conhece. Exatamente. Os caras realmente são muito bons no que eles fazem. Tipo, as rimas que eles fazem é uma coisa de se admirar mesmo. É cru, né? É na hora ali o negócio, né? É uma habilidade que é difícil de... É um talento que a pessoa tem. Exatamente, porque desenvolver dá um tema ali na hora ali, o cara tem recitar na hora. Tem também, se eu não me engano, entre os gaúchos, eles fazem alguns desafios assim de musicais, que é no improviso, né? E sempre tem que estar com a rima, né? E você tem que começar com a rima do que acabou no anterior. É. E com a palavra. Mas também são trovadores, se eu não me engano. Diferente desse dos gaúchos, assim, nem todo poema que se transformará em poesia, ela é rimada, né? Até o Abujamra, às vezes, ele pegava trechos de livros e transformava em poesia, né? Até pela forma dele declamar ali, ela se tornava uma poesia, né? E até era meio desconcertante ficar olhando pra ele algumas vezes quando ele falava, né? Na televisão você ficava olhando assim e era estranho ficar olhando pra ele. Ele dava vida total ali àquilo que ele tava recitando. Era um interpretador nato. Era penetrante o olhar dele, né? Incomodava. Dependendo do que ele tava falando, incomodava a gente ele ficar olhando pra ele. Porque muitas das vezes aquelas coisas que ele dizia alcançava a gente profundamente. Pô, a Abujamra faz falta. Muito bem, senhores. Vamos à nossa última questão. Por que tratar de poesia? Bom, a poesia é a expressão de um sentimento, né? É um sentimento expressado em belas palavras, e palavras que tocam a alma. Como o Bruno ali citou o Abujamra, né? O querido Abujamra ali, não só aquele poema que ele estava lendo, mas também a pessoa que recita, ela tem que dar ênfase para aquilo que ela está recitando e dar vida, né, para aquilo, né? E a poesia, assim como todas as outras manifestações artísticas, algo carregado de lirismo, de sentimento que ajuda o ser humano a viver e suportar as intempéries do tempo, né, da existência. Poesia da vida a vida. Porque também a poesia, arrisco eu dizer que junto com a pintura, junto com a arte pintada, nos Homens das Cavernas lá,
tempos remotos, bizilhões de anos atrás, é uma das formas de arte mais remotas que tem, mais antigas que tem, por ser uma forma de expressão popular. Porque a poesia não é só, por exemplo, nomes renomados assim da literatura, né? Como a gente falou ali, tem os repentistas, as pessoas que estão próximas a vocês que são poetas, né? Tem os poetas conhecidos como Machado de Assis, Leminski, que eu gosto muito do Paulo Leminski, como também tem o Celso, que não tem a mesma visibilidade que o Machado de Assis da vida tem, mas não deixa de ser um artista e compor um poema usando o talento dele. Bom, vamos encerrar então com um poema do nosso amigo Celso. Dessa vez eu que vou recitar. Legitimidade dos ilegítimos, magistrados da ignorância, transportam a Andrômina que alimenta os ilegítimos e sacia a ágora contemporânea. Taciturnos do saber, guturais do pedantismo, acabam por putrefazer o abstrato do realismo. Quem não entende, deseja não compreender. Quem compreende, deseja desentender. Pois, em uma sociedade doente, o saudável quer logo esmorecer. Você acabou de ouvir podcast Afronta com Celso Canjica, Bruno Grube e Marcel de Ramos. Oferecimento NDI, Núcleo de Desenvolvimento Intensivo.